Donald Trump está ensaiando um recuo, né, nas tarifas, do jeitinho dele. Né? É o jeitinho dele, gente. Ele faz assim, ele mais confunde do que explica, mas aparentemente tá armando a cama ali para um recuo. Ele hoje rebateu as alegações da China de que os dois países não realizaram nenhuma conversa para aliviar a guerra comercial. Durante uma entrevista coletiva, ele afirmou aos repórteres: é mentira, eles tiveram uma reunião nesta manhã. Aí fizeram uma pergunta, quem são eles? Aí, não importa quem são eles, né? Podemos revelar isso mais tarde, mas eles tiveram reunião. É incrível, né? Perguntaram também o que The President of the United States of America. O que vocês trataram na reunião? Ele falou, isso aí também a gente vai falar depois. A gente vai falar. Mas teve. Teve, e aí os Estados Unidos, segundo eles, estão buscando a possibilidade de um acordo comercial justo com a China e que tudo está ativo nas negociações envolvendo os países. Ele foi super vago, mas aqui no Brasil, por exemplo, a Bolsa fechou no maior nível desde setembro, com esse possível alívio. O dólar manteve tendência de queda, ficou abaixo dos R$ 5,70. O Ibovespa teve alta de 1,78% e chegou ao patamar de 134.580 pontos, o maior desde o ano passado. A queda do dólar foi de 0,42%, a moeda americana vale R$ 5,69. Do jeitinho dele, Donald Trump está nos fazendo enxergar uma luz no fundo do túnel que ele mesmo construiu? É muito engraçado, viu, Megali? Porque, sabe, esses casais famosos que um fala assim, olha, realmente, a gente tá ficando. Aí você fala com a outra pessoa, fala, não tem nada sério, a gente só tá se conhecendo. Fica uma coisa meio assim, o Trump diz, a gente tá conversando com a China, e os chineses, não, a gente não tá conversando com os Estados Unidos, não. Então fica o dito pelo não dito. E aí você fala, nesse cenário, por que a Bolsa do Brasil sobe, né? A Bolsa do Brasil sobe por dois motivos. Primeiro, um alívio que toca as bolsas mundiais. Perdeu força aquela narrativa do Trump demitir o Jeremy Powell. Lembra que até na quinta-feira passada a gente falou sobre isso? O Donald Trump pode ou não demitir o presidente do Banco Central dos Estados Unidos? Eu fui até estudar isso depois, porque a resposta, se fosse uma prova, sim ou não, Trump pode ou não demitir o Jeremy Powell? Pode, a resposta é sim, ele pode demitir, mas ele precisa demiti-lo por justa causa. Para um presidente dos Estados Unidos demitir um banqueiro central por justa causa, tem 3 motivos que eu anotei para não esquecer: má conduta, ineficiência e impropriedade. Impropriedade. Ele não tem propriedade para estar no cargo. É tudo muito subjetivo? Tudo muito subjetivo, né? Tanto é que essa lei que dá poderes para o presidente dos Estados Unidos demitir o presidente do Banco Central, é uma lei de 1913, que nunca foi usada. Nunca um presidente dos Estados Unidos demitiu um presidente do Banco Central. O que ocorre é o presidente do Banco Central completar o seu mandato de 4 anos e aí você trocar. Você espera o término do mandato, você não troca no meio do caminho. Em 1935, a Suprema Corte dos Estados Unidos fez uma lei, criou uma lei justamente para diminuir a capacidade do presidente americano de demitir o presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Então tem uma lei de 1913 que autoriza a demissão, e aí vem uma lei de 1935 que coloca essa questão da justa causa. Esses 3 tópicos. Vamos supor que o Trump fala assim, não, mas o Jeremy Powell, o presidente do FED, tem uma má conduta. Vai lá e demite por justa causa. A Suprema Corte, ela vai analisar essa má conduta para ver se existe mesmo ou não. E a Suprema Corte pode barrar essa demissão do Trump. Né? Então, mas o próprio presidente dos Estados Unidos disse que não vai mais demitir o presidente do FED. Mas criticou mais uma vez, disse que o Jeremy Powell está sempre atrasado e tal. Só o fato do Trump tirar o pé do acelerador na demissão melhorou o humor das bolsas globais, porque você tira uma incerteza do radar. Tem vários pontos de interrogação por aí, mas você tira. E tem um outro fator também importante, Megali, que é como o Brasil pode se favorecer dessas guerras comerciais. Né? A gente começa a olhar para isso cada vez mais perto. E tem vários pontos, tem vários setores que podem se beneficiar. Falaram tanto que o Brasil poderia se beneficiar que quando o Trump recuou na tarifa do menu, né? Do cardápio, muita gente ficou até chateada. Falou, poxa, olha a nossa oportunidade de ir embora. Ainda há oportunidades para o Brasil? Ainda há muitas oportunidades. O secretário do Tesouro americano, que é o Scott Bessent, que é um cara bastante racional, talvez seja o mais racional de toda essa história. Ele disse o seguinte, ele não acredita que vai demorar muito tempo para os Estados Unidos e para a China se resolverem em relação às tarifas, mas que há
a necessidade de acordos mais complexos. Ele usou a palavra, na verdade, completos. Acordos mais completos. Ele não detalhou o que seria isso. Mas para esses acordos mais completos, ele projeta negociação na casa de 2 a 3 anos. Então, enquanto os Estados Unidos e a China vão negociar algo que a gente não sabe, porque vai além das tarifas, durante 2 e 3 anos, o mundo vai continuar consumindo soja, vai continuar consumindo suco de laranja, vai continuar consumindo café. O Brasil produz tudo isso. E para além dessa questão, a gente também vai comentar hoje, o Trump, ele sugeriu que a Boeing dê um calote na China. Porque a China, o país China, compra aviões da Boeing, que é uma empresa americana. Já tinham 2 aviões, né, a marca do avião, o modelo do avião, 737 MAX, que é um avião para 220 passageiros. Já estavam 2 aviões produzidos nos Estados Unidos, na China, e a China falou, pode voltar para os Estados Unidos, a gente não vai pagar por esses aviões. E justamente nessa guerra tarifária, a gente tem aqui no Brasil a Embraer. A característica da Embraer não é produzir esse tipo de avião para 220 passageiros. A Embraer tem uma outra característica, aeronaves menores, mas ainda assim é uma empresa mundialmente conhecida que pode se beneficiar. Então, Megali, o nosso país pode se beneficiar em alguns setores que vai além do agronegócio. Né? A gente está falando do setor industrial, na questão de aeronaves. A gente pode pensar também no setor de proteína animal, com JBS, Marfrig, BRF. Tem vários segmentos que o Brasil, de fato, pode se beneficiar dessa guerra tarifária entre Estados Unidos e China. Muito bem. Acácio, são 3 meses, né? 3 longos meses. Já dá para a gente fazer um balanço do... Um espetáculo, Trump, né? Exato, é um espetáculo. Acho que ele nunca teve lógica nas ações dele. Pelo menos olhando de fora, é essa sensação que a gente tem. Mas essa falta de lógica da pessoa mais poderosa do mundo, é óbvio que ela acaba afetando a tudo e a todos. Tocando nessa questão do Fed, do Banco Central norte-americano, eu acho que há uma ironia nisso. Se vocês lembrarem, quando a gente discutiu lá atrás a autonomia do Banco Central do Brasil, nós tínhamos como exemplo de autonomia o Banco Central norte-americano. E eis que, de repente, o que nós passávamos aqui, eles passam lá também. E em relação a esses possíveis benefícios que o Brasil poderia ter, eu acho que o Vinícius tocou num ponto essencial. Mas eu tocaria numa outra questão que é interna norte-americana. Os Estados Unidos, o Trump, a pretexto de resgatar o orgulho norte-americano, uma das grandes narrativas dele foi o resgate da indústria norte-americana. Mas quando a gente olha para os dados econômicos dos Estados Unidos, não há indústria nos Estados Unidos. O norte-americano médio já não quer mais exercer esse papel, trabalhar na indústria, eles não querem mais isso. E aí ele entra numa encruzilhada. Ele tem essa política contundente do muro, da extradição, da expulsão dos imigrantes, mas para ele pôr de pé aquilo que ele promete, ele depende deste corpo, desta mão de obra. Então ele tem muita dificuldade de sair das próprias armadilhas que ele criou e ele vai criando ao longo do caminho. E aí eu acho que os chineses são, num primeiro momento, os grandes beneficiados. A indústria que ele não tem, eles têm. O dinheiro que, eventualmente, ele pode deixar de espalhar pelo mundo, os chineses têm. E os chineses têm, além de tudo isso, um mercado interno que pode absorver um monte de coisa. Então, eles vão investir nos outros, vão acabar absorvendo aquilo que os Estados Unidos não queiram, e o Trump patinando com essa narrativa dele que não sai do lugar. Até porque aquele emprego romântico do americano na fábrica da Ford, na fábrica da Chrysler, em que ele trabalhava e depois tirava o suor do rosto e arregaçava e bebia 2 cervejas com os amigos no bar e depois ia para casa e beijava a esposa. Cara, aquilo não existe mais, aquilo é tudo robô que faz hoje. O trabalho industrial hoje é muito mais parecido com aquelas imagens que a gente vê daquelas senhoras costurando bola, daquelas crianças montando iPhone nas Filipinas, no Vietnã, do que esse trabalho, do que esse emprego, né? Que vive no imaginário do americano. E esse emprego que não existe mais, como você falou, Megali, mas você ainda tem ali uma necessidade, uma demanda, né, por uma mão de obra industrial. Quem faz nos Estados Unidos é o imigrante. É o que o Cássio falou, não é o americano médio. O americano médio não quer mais esse tipo de trabalho. E aí o que acontece para o Banco Central dos Estados Unidos é o seguinte: o americano médio não quer mais esse tipo de trabalho. Só que o Trump está mandando os imigrantes embora. Então quem ficou aqui? Os americanos.
esse trabalho precisa ser feito. Os americanos não topam fazer pela hora de trabalho que o imigrante topa receber. Então, para você contratar o americano, você vai ter que pagar mais. Se você vai pagar mais pelo americano, se os seus fornecedores estão cobrando mais caro, porque agora tem uma tarifa enorme para os produtos, né, para os insumos chegarem até aqui, para os microprocessadores, para os chips, o produto final vai ficar também muito mais caro. Se esse produto fica muito mais caro, você não consegue abaixar juros. E o que o Trump critica o Jeremy Powell o tempo inteiro é: olha, a inflação aqui está controlada, você precisa cortar juros. Porque o Trump olha o dado de agora. O Banco Central nos Estados Unidos, como faz o Banco Central aqui também no Brasil, ele olha daqui para frente. O que passou, você não toma a decisão pelo que passou. Você vai tentar projetar diversos cenários. E os cenários, eles estão muito difíceis de ser projetados agora, né? As autoridades monetárias nos Estados Unidos falam muito isso. É difícil você projetar cenários porque você ainda não tem certeza, não tem uma clareza do impacto das tarifas em médio e longo prazo. Nesta dúvida, e tem agora em maio reunião do Banco Central do Brasil e dos Estados Unidos, então tem decisão de política monetária em breve. A tendência é de uma paralisação, já foi assim na última reunião do Banco Central americano, a manutenção da taxa Fed Funds. Ou seja, não vai cortar juros nos Estados Unidos, vai ficar no patamar que está. Vai ser super quarta? Super quarta, porque é quando acontece a decisão nos Estados Unidos e no Brasil. Né? Simultaneamente.